os olhos do coração deles, Senhor, e que eles venham compreender, Pai, a largura, o comprimento e a profundidade, Senhor Jesus, do seu amor nessa noite. Que a gente venha celebrar, Senhor Jesus, essa noite, a alegria, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. A gente venha celebrar de todo o nosso coração, Senhor. Obrigado pela sua presença, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Oh, fecha os teus olhos. Tu és santo, Jesus. Obrigado pelo seu amor e pela sua infinita bondade. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Tu és santo, Tu és adorado em nosso coração, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tua presença, Espírito Santo, é bem-vindo aqui, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Tu és digno de todo o nosso amor, Senhor. Tu és o único digno, Senhor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ai, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Com seus olhos fechados, coloca a mão no seu coração. Repita assim: Espírito Santo, me ajuda a compreender, me ajuda a receber as suas palavras. Abre os olhos do meu coração nessa noite. Transforma a minha mente, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Pode se assentar, amém? Pode se assentar. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de João, capítulo 1, versículo 14. Amém? João 1, 14. João, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. Todo mundo achou aí? Amém? Diz assim, ó: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu vou ler de novo, ó. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui ele está falando de Jesus, aquele que é a palavra. Jesus é a palavra. É meio difícil a gente entender isso no começo, mas o Espírito Santo vai nos ajudando a entender, amém? Então Jesus é a palavra. Jesus é a expressão exata da vontade do Pai. Tudo que o Pai pensa, tudo que o Pai sente, tudo que o Pai desejaria que fosse, Jesus é essa expressão. Jesus é a expressão exata da vontade do Pai. Amém? Quero que vocês vão nessa parte aqui, ó. No finalzinho do versículo ele diz assim, ó: o unigênito vindo do Pai, quer dizer, o unigênito, o único filho do Pai, cheio de graça e de verdade. O versículo 15. João dá testemunho dele. O João aqui não é o João que a gente leu, mas é o João Batista.
João dá testemunho dele, e ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, o João apóstolo está falando que o João Batista deu testemunho de Jesus. É o que ele disse. Olha aqui. E este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim. Depois da vírgula, olha o finalzinho. Porque já existia antes de mim. Então João Batista está falando, ó, Jesus, o unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é maior do que eu, porque ele existia antes de mim. Então João estava falando, antes que eu nascesse, antes que eu viesse à terra, Jesus já existe, Jesus já existia, porque Jesus é Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus existia junto do Pai lá no céu. Quero que vocês olhem agora o verso 16. Presta atenção, igreja, ó. Todos nós recebemos da plenitude da graça, ou da sua graça. Graça sobre. Então, todos nós recebemos da plenitude da sua graça. Graça sobre graça. O que é isso? Lê o verso 17, ó. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então todos nós recebemos graça sobre graça. E a graça veio com Jesus Cristo. Graça e verdade vieram com Cristo. Quem trouxe a lei foi Moisés. O que João estava falando? Que até um período de tempo, até aquele determinado ponto onde Jesus vem à terra, todo ser humano vivia com base na lei. Resumidamente, com base nos seus próprios méritos. E também as promessas de Deus, o evangelho, não era para todo mundo. Era somente para aqueles que nasceram da descendência de Abraão. Somente aqueles que eram de Israel. Amém? Glória a Deus. Quero que vocês voltem no verso 16. No verso 16. Ó, todos nós recebemos a abundância ou a plenitude da sua graça. Graça sobre... O que é graça? Graça é o favor merecido. Então ele está falando, vocês, nós, recebemos favor e mais favor. Graça sobre graça. Então a gente recebeu favor de Deus, benefício de Deus e mais favor. Fala assim, abundância. Abundância. Amém? Então nós, por causa da vinda de Jesus Cristo na terra, nós que cremos em Jesus hoje, a gente recebe de Deus graça sobre graça. Fala assim, a graça nos traz algumas coisas. Quero ler para vocês, ó. Quero que vocês vão em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. A gente falou que a graça é o favor não mas que favor é esse? 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. 1 Coríntios 1, 30. Ó. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então o favor que a gente recebeu de Deus, a graça que a gente recebeu de Deus é isso aqui, ó. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então o favor, a graça que a gente recebeu de Deus é o perdão dos nossos pecados, proteção de Deus, a redenção. O que é a redenção? Mais do que só perdão, um dia a gente vai voltar a ter comunhão plena com Deus, assim como Adão tinha no deserto, no jardim. Amém? Glória a Deus. Então tudo que Adão havia perdido, Jesus Cristo trouxe para nós de volta a graça, a bondade de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então o amor, a comunhão que Adão tinha perdido no jardim, quando Cristo vem, Cristo restaura a ligação. Cristo reconcilia eu e você, ser humano, de novo com Deus. Amém? Por isso que está dizendo, ó, é porém por iniciativa dele, quer dizer, essa ligação, essa reconciliação parte do próprio Deus. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então a gente recebe a santidade de Deus, a santificação por meio do Espírito Santo e da palavra. A gente tem a redenção. O que é a redenção? A certeza que no fim de todas as coisas a gente vai estar diante de Deus. Amém? Fala assim, a graça de Deus, ela veio na terra quando Cristo veio. Amém? Então
Cristo nos trouxe a graça. Cristo nos trouxe o favor e a bondade de Deus. Antigamente os homens viviam com base nos seus méritos, e eles procuravam por meio do seu esforço receber as bênçãos ou os bens de Deus. Amém? Vou dar um exemplo. Você tem uma cura, uma doença, você precisa de uma cura. A maneira com que eles viviam antes é: eu tenho que fazer alguma coisa para que Deus possa me curar. Hoje aí se a gente tiver qualquer tipo de doença, como que a gente é curado? Por meio da fé. Porque a graça de Deus já está liberada. Então assim, da parte de Deus, para mim já está tudo ok. Eu já quero te curar. Então o que você precisa fazer? Somente crer. E crer seria o receber. Glória a Deus. Por isso que a gente vive agora por meio da fé. O evangelho a gente vive por meio da fé. Então as escrituras dizem que a gente recebeu graça sobre graça. Quer dizer, um favor, uma abundância do amor e da bondade de Deus. Glória a Deus. Todo mundo entende isso? Vocês compreendem isso? A gente recebeu a bondade de Deus. E essa bondade, fala assim, essa bondade, ela não se manifestou quando eu estava na igreja, quando eu estava no culto. Amém? Deus não amou você quando você estava aqui sentadinho, bonitinho, ouvindo a palavra. Não. A Bíblia fala em Efésios que Deus nos amou quando a gente ainda... Coloca aí, Thaís, Efésios capítulo 2, versículo 2, se eu não me engano. Que Ele nos amou quando a gente ainda estava distante, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de transgressão. É nesse momento que Deus nos amou. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Acho que é o verso 1, põe 1. Que ele está falando que a gente vivia os nossos pensamentos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então a gente estava morto nas nossas transgressões, os nossos pecados. Agora põe o verso 2, está aí. E a gente estava controlado, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, quer dizer, o diabo. Então a gente vivia em todo tipo de transgressão, em todo tipo de pecado, fazendo o que vinha na cabeça. E quem controlava a nossa mente, a nossa vida, é o príncipe do poder do ar, quer dizer, o diabo. Amém? Amém? Glória a Deus. Quero que vocês prestem atenção, que a gente vai entrar na palavra aqui e vai ser coisa boa, mas preste atenção no começo. Fala assim: hoje, nos dias de hoje, a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus está liberado. Amém? E esse favor não é porque um dos pilares da graça de Deus é algo que eu e você não merece. Amém? Se a gente fosse colocar na balança, a gente, por nós mesmos, a gente não merecia. Glória a Deus. Então não é algo que a gente alcançou, mas foi algo que veio com a vinda de Jesus Cristo. Amém? Quero que vocês voltem agora lá em 1 João, capítulo 1, versículo 18. 1 João 1, 18. João 1, 18. Amém? Então a gente recebeu a bondade de Deus, a graça de Deus. Tudo que há de bom está disponível hoje por causa daquilo que Jesus Cristo fez. João capítulo 1, versículo 18. Olha esse verso, igreja. Ninguém jamais viu mas o Deus unigênito. Ninguém jamais viu Deus Pai, mas o Deus Filho, que está junto do Pai, o tornou conhecer. Então existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ninguém nunca viu Deus Pai, só que Jesus Cristo, o Deus Filho, revelou, o tornou conhecido. Jesus Cristo, quando ele veio na terra, ele fez com que Deus Pai fosse conhecido. Lembra que ele falava assim: as curas que eu faço, não faço de mim mesmo. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo. Os ensinamentos que eu ensino, não ensino de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim. Esse versículo aqui tem uma revelação muito profunda. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no céu junto do Pai o tornou conhecido. Quer dizer, os homens antigamente, eles não chamavam Deus de Pai. Essa imagem de chamar Deus de Pai seria uma blasfêmia. Amém? Não é à toa quando Jesus disse ser o Filho de Deus, eles rasgam as roupas dos fariseus. Porque se você visse Deus como Pai, aos olhos deles seria uma blasfêmia. Porque Deus era assim: Deus é Deus e você é o seu servo. Amém? Então a mentalidade que as pessoas tinham antigamente era uma mentalidade de servo, de servidão. Eu sirvo a Deus e Ele me dá. Eu sirvo a Deus e Ele me salva. Eu sirvo a Deus e Ele faz por mim. Quando o Deus bíblico é o contrário. O Deus bíblico, quando eu e você não merecia coisa alguma, a gente estava no pecado, na imundícia desse mundo, Ele nos amou
Glória a Deus. Então essa é a diferença do nosso Deus, do Deus verdadeiro, para o Deus de outra e qualquer religião. Amém? O Deus da outra e qualquer religião você tem que fazer para você receber. O nosso Deus não. Tudo já está disponível. A gente tem que crer. Amém? Para que você possa viver e andar nessa plenitude da graça sobre graça, andar em uma perfeita e uma plena comunhão com Deus, a gente precisa aprender a viver pela fé. Amém? Glória a Deus. Vocês compreenderam? Então Deus é bom. Deus se manifestou com a sua bondade em Cristo. Deus ama eu e você. Ele deixou claro isso quando Ele entregou o seu Filho na cruz por amor a nós. Amém? Fala assim, só que existe uma batalha. Glória a Deus. Ó, quantos aqui sabem que Deus ama você? Levanta a mão. Glória a Deus. Se você não sabe, está escrito. Então creia. A gente sabe que Deus é bom. A gente sabe que Deus quer o melhor para nós. A gente sabe que tudo que a gente precisa vem de... Mas muitas vezes a gente não consegue manifestar ou crer de todo o coração. Amém? A gente não consegue viver a plenitude da graça sobre graça que já foi liberada por nós. Agora a pergunta é, por quê? Assim, porque existe uma batalha. Glória a Deus. Quero que vocês vão em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Segunda Coríntios 10. Segunda Coríntios 10. Segunda Coríntios 10, 3. Todo mundo achou? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Então aí você sabe que a gente tem a bondade de Deus, que a gente tem tudo da parte de Deus já disponível para nós. Mas por que às vezes parece meio difícil ainda viver essa plenitude da graça de Deus que já nos foi dada por Cristo? Versículo 3. Pois embora vivamos como homens, ou embora vivamos na carne, não lutamos segundo os padrões humanos. Então, embora a gente viva num corpo de ser humano, a nossa luta não é humana, não é física. Verso 4. Olha isso, igreja. As armas com quais nós lutamos não são humanas. Quer dizer, não é uma arma, uma pistola, um fuzil, uma faca, uma espada, um escudo. A gente está numa luta, e a nossa luta, a gente não luta com essas coisas. Amém? Com um pedaço de pau. Mas pelo contrário, são poderosas em Deus. Não são armas humanas, mas pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então ele está falando assim, a nossa luta, embora a gente esteja no corpo, é contra espíritos. E a maneira que a gente luta contra os espíritos não é com um pedaço de pau, não é com a pistola, não é com a faca, não é com a foice. Aí depois ele fala, mas as nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Mas como que eu vou destruir uma fortaleza se eu não tiver um tanque de guerra? Como que eu vou destruir uma fortaleza se eu não tiver uma arma muito poder? Mas o princípio é, que fortaleza que ele está falando aqui? Estão entendendo? Que fortaleza é essa? Verso 5. No verso 5 ele fala, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de, levamos cativo todo pensar, levamos cativos e destruímos todo pensar, para torná-lo obediente a. Então o que ele está falando assim, tem uma batalha, tem uma guerra, você não briga com faca, com foice, com espada, mas você já tem algumas armas que são poderosas para destruir essas fortalezas. Mas que fortalezas são essas? Fala assim, pensamentos. Amém? Então são pensamentos que se instalam na minha e na sua mente, que são completamente contrários à vontade e à palavra de... E esses pensamentos vêm de quem? O nosso inimigo, sim ou não? Do diabo. Então a maneira com que o diabo opera na vida de uma pessoa, a maneira com que ele se instala é através dos pensamentos. Por isso que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra espíritos que opera invisível. Fala assim, o diabo, ele opera através da mente. Igreja, essa batalha está acontecendo na vida de todo ser humano da terra. Uns estão acordados, estão lúcidos, estão lutando, outros já se Vou dar um exemplo, a pessoa que está num vício. Não, eu já não consigo vencer isso aqui não, eu já me porque o diabo já colocou na mente dela que ela nunca vai ser liberta daquilo. Aquele pensamento é verdade, sim ou não? Não!
Fala assim: os pensamentos do diabo são sofismas. O que é sofisma, Igor? Sofisma significa aqueles pensamentos que nos induz ao erro, que nos induz ao engano, que nos sugere, um exemplo: você não é amado por Deus, Deus não está nem aí para você, Deus não está te vendo, você está por conta própria, você tem que se virar. Quando Jesus disse assim: o vosso Pai Celestial sabe do que vocês o diabo em contrapartida diz na sua mente, nos seus pensamentos, soprando leves pensamentos: não, você está sozinho, quer ver? Você está buscando Deus mesmo, você errou, você falhou, para que continuar? Não, se entrega logo. Vocês estão entendendo? E se a gente aceitar esse tipo de pensamento, a gente vai deixar com que ele construa fortaleza na nossa mente. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Igor, e o que fazer para derrubar essas fortalezas? Fala assim: a palavra de Deus, ele é mais cortante do que a espada mais afiada. E quem é a palavra de Deus? Jesus. Conhecereis a verdade vos libertar, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você começa a parar de dar ouvido porque o diabo está soprando, e muitas vezes é invisível, mas ele está soprando, e você começa a dar atenção para aquilo que Cristo falou e para aquilo que Cristo está falando por meio do Espírito, você vence o diabo. Igreja, vencer o diabo não é aqui fora, é aqui no campo da mente. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala assim: tomai contudo as armaduras de Deus, para que possais resistir o dia. Qual que são as armaduras? E aí, você está lutando, mas não sabe, Jesus? Olha. Coloca aí, Thaís, Efésios 6. Qual que são as armaduras? Qual que são as armaduras, igreja? Tá vendo? Você está numa luta, mas você está sem armadura. Você está pelado. Você está lutando com roupa normal. Você vai vencer? Não vai, igreja. Porque o inimigo é espiritual. Estão entendendo? Fala assim: as armaduras de Deus é o que me sustenta e me protege no dia mau. O legal das armaduras de Deus é que a gente tem mais armadura de defesa do que de ataque. De ataque a gente só tem uma. Adivinha qual que é? A espada, que é a palavra de Deus. Efésios vai dizer, não precisa colocar não, vou resumir. Fala assim: o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade e os calçados do evangelho da paz e a espada do Espírito. E aí, crente, está desarmado? Você está entendendo? Fala assim: eu preciso ter consciência de que Deus me deixou arma suficiente para que eu não seja levado de um lado para o outro por qualquer pensamento, qualquer sugestão maligna, igreja. Fala: o diabo tem como objetivo minar a minha fé. Eu e você lemos que a graça de Deus está disponível, que em Cristo Jesus Ele nos deu graça sobre graça. Aí você tem um problema, você entra na igreja: será que Deus vai me responder? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Deus me ouve? Porque você está pensando em 1000 coisas. Ou aquele problema na sua mente é tão grande, né? Como Golias, da história do rei Davi, né? Golias é muito grande. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês precisam estar conscientes daquilo que Deus deu a vocês. Deus está falando assim: eu já dei Cristo, eu dei o meu Espírito, eu dei a minha palavra para te guiar, para que você não seja enganado. Conhecereis a verdade e você vai ser liberto. E a verdade, você não é só liberto daquilo que te enganou, mas você já não vai se enganar mais de novo. Mas se você não conhecer aquilo que foi te dado, você vai ter, mas vai permanecer preso. Vou dar um exemplo para vocês. É como um homem que está na cadeia, preso. Está na cadeia, no cárcere, preso. Está no cárcere preso. Já saiu do juiz a liberdade dele, ele já está livre. Mas o advogado não chegou, não entregou até ele. Quer dizer, ele já está preso, ele está preso, mas ele não tem a consciência, ele não tem a noção que legalmente ele já está solto.
Quando você vem e aceita Jesus Cristo, Jesus já te libertou. Mas se você não conhece a palavra de Deus, na sua mente você ainda está preso. Você tem medo. Medo do diabo. Medo, será que Deus está comigo? Será que eu estou em Deus? Será que Deus está me ouvindo? Você ainda está? Será que eu vou para o céu? O que será que está me aguardando? Qual que é o dia de amanhã? O que vai acontecer? Você tem medo. Porque você está livre, mas a sua mente ainda está presa. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Está entendendo? Cristo diz assim: eu já te dei saúde, vida e paz, graça sobre graça. Mas você tem medo da doença, você tem medo da falência, você tem medo da miséria, você tem medo dos demônios, você tem medo do assalto, você tem medo da repentina destruição, porque sua mente ainda está presa. Igor, mas eu não tenho nada na mente, eu sinto no meu coração. Quando você está sentindo nas suas emoções, no seu coração, é porque aquilo já está dominando você. Vocês estão entendendo? Fala assim: tudo começa. Igreja, presta atenção nisso, ó. Tudo começa na mente. Tudo começa no pensamento. Antes que você venha ter qualquer atitude, qualquer ação, tudo começa nos seus pensamentos. Uma pessoa, antes dela fazer alguma coisa, ela pensa, sim ou não? Depois ela decide, toma uma atitude. É isso, igreja. Vocês estão entendendo? O diabo, quando aparecer para você, ele não vai aparecer: eu sou o diabo. Ele vai aparecer falando manso no pé do seu Igreja, isso aconteceu desde o começo. O diabo enganou Eva como? Introduzindo nela um pensar: não, Eva, se você comer aqui, você não vai morrer não, certamente não morrerás. Você vai ser como Deus. O que ela fez? Ela acreditou, depois ela fez o quê? Ela teve uma ação. Está entendendo? Quando você crê, quando você pega, em vez de você pegar a palavra de Deus, quando você pega aquilo que o diabo está falando e acredita, você vai começar a ter ação em cima daquilo. Lembra de Pedro, quando Jesus dizia assim para ele: Pedro, vem. Pedro caminha sobre na verdade Pedro caminha sobre a palavra de Jesus. Pedro falou assim: se é você mesmo, então manda que eu vá. Quer dizer, deu uma pá, e sobre essa palavra eu vou caminhar. Tem pessoas que caminham sobre a palavra do diabo, que é a palavra do medo. Entendeu? A palavra da prisão: não, sua vida não vai mudar, você vai ser a mesma coisa, eu vou te matar, você vai morrer. Deus não está te vendo, não adianta você orar, não adianta você jejuar, você nunca vai ser liberto. Mentira! Mentira! Sofisma. E ele sabe que é sofisma. E ele sabe que se você conhecer a verdade, você não é só livre, mas você tem poder sobre ele. É mentira. Está entendendo? É mentira, igreja. Ele sabe que se você conhecer o que Deus já disponibilizou, você já tem armas poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza do dia. Olha o versículo 4. As armas com quais nós lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus. Então são as armas de Deus. É 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas poderosas de Deus, não a minha, a sua. Vocês estão entendendo, igreja? E as armas poderosas de Deus, que está disponível para mim e para você, já tem vitória contra o diabo. Estão entendendo? Fala assim: a minha mente é o campo de batalha. Tudo que eu preciso é encher o meu coração e os meus pensamentos da palavra de Deus. Igreja, presta atenção nisso. Assim como o pensamento ruim, quando você cultiva aquele pensamento ruim na sua mente, você consequentemente vai acabar tomando uma ação. Quando você cultiva a palavra de Deus, consequentemente também você vai acabar agindo em cima dela. Se você cultivar a palavra de Deus, quando vir a doença, quando vir o medo, em vez de você sair tomando atitude, você vai parar e falar: a Bíblia diz, as Escrituras diz que está assim. Lembra de Jesus no deserto? E que o diabo disse para ele: lança-te daqui, e Deus enviará os anjos para te proteger. Jesus falou: não, está escrito, não tentarás o Senhor teu. Quer dizer, Jesus sabia o que estava Você viu o sofisma ali do diabo? Ele falou uma coisa boa, sim ou não? É verdade, né? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus vai me proteger? Eu vou pular.
Esse é o crente que não conhece a pá. Você vê, a superfície é boa, Deus vai enviar os anjos, mas o fundamento é o quê? É má intenção. Estão entendendo? Isso é um sofisma. É o que vem aparentemente como algo bom, mas no seu fundo, na sua essência, é maligna, te induz ao erro, é de má fé. Compreende? Entende isso? Amém? Fala assim, a minha mente é o campo de batalha. Fala assim, mas Cristo já me deu a vitória. Vai em Tiago, capítulo 4, verso 7. Sabe por que é importante você entender isso? Porque se a batalha é lá, e Cristo já te deu a vitória, você precisa aprender a lutar com as armas dele. Que as armas dele que garantem a vitória. Estão compreendendo? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Os demônios ficam endemoniados quando eles ouvem essa palavra. Porque eles sabem que as pessoas estão sendo libertas. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando nada aqui para vocês que eu não esteja vendo pelo Espírito. Nós está tudo calminho aqui, sim ou não? Aparentemente não está acontecendo. É aí que vocês se enganam. João capítulo 4, versículo 7. Fala que nem o Eliseu falou para o Geazi. Falou, Deus, abre os olhos dele para ele ver o que está acontecendo. Abre os olhos dele para eles verem aqueles que estão conosco. Quando o Geazi viu aquele monte de cavalo, aquele monte de exército que veio para pegar o profeta. O profeta falou, fique em paz. Ele falou, mas você não está vendo um monte de exército, meu Deus. Ele falou, fique em paz. Aí depois o Eliseu pegou e orou. Falou, Deus, abre os olhos dele para ele ver que maior é o que está com a gente do que estão com eles. A Bíblia fala que Deus abre os olhos de Geazi. Ele olha para o alto, ele vê carros e cavalos de fogo. Ele vê o exército de Deus. Quando você não se alimenta da palavra, você pensa que está só? Que é você sozinho lutando contra o dia? Mas quando você medita na palavra e compreende, você entende que Cristo já venceu ele por você. Vocês estão entendendo? Por isso que a Bíblia chama ele de você de mais do que vencer. O que é um mais do que vencedor? É alguém que vence sem ter que ter lutado. Tudo que você precisa fazer é tomar posse da vitória que Cristo conquista. Fala assim, Cristo venceu o diabo. Por isso, eu também vou vencê-lo. Por causa da vitória de Cristo. Vocês vão entender. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Então, se submetam a Deus, resistam ao e ele fugirá. Quando vem um pensamento maligno, quando vem um pensamento de desamor, de tristeza, de ódio, tudo que você tem que fazer é resiste. Não, na Bíblia está escrito assim, assim, assim. Nas Escrituras está escrito assim, assim, assim. Você tem que resistir, porque aquilo ali só vai durar um momento. Você não pode ceder. Vocês estão entendendo? Quando você resiste e não cede, fica com aquilo que está escrito, quem foge? O diabo. Lembra de Jesus? A última palavra que o diabo disse para Jesus é: se você prostrado me adorar, eu vou te dar as riquezas desse mundo, todo o ouro, toda a prata, toda a glória dos reinos, porque a mim foi me dado. Foi dado por quem? Por Adão. Quando caiu no jardim, deu para o diabo o domínio sobre a terra. E o diabo falou: se você se prostrado me adorar, eu te dou. Quero contar uma coisa para vocês. Fala assim, o diabo, ele não sabia do plano de Deus. Vocês vão entender. Fala assim, o diabo, ele não tinha a mínima noção do plano de Deus. Primeiro ele vai lá e tenta Jesus, oferecendo a glória desse rei, dos reinos da terra, dinheiro, luxo, oferecendo riquezas. Primeiro isso que ele faz. Depois ele faz o que com Jesus? Ele trama para poder matar Jesus, sim ou não? Então significa, você vê, fala assim, o diabo, ele não é onisciente, onipresente. Ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não consegue saber de todas as coisas. O diabo, resumidamente, explicando de maneira simples, ele é como eu e você. Óbvio que eu e você é corpo e alma e espírito. Eles são um espírito. Mas ele é limitado. Ele tem até uma certa sabedoria, porque ele veio do céu. Mas ele é Ele não consegue estar aqui e estar aí ao mesmo tempo. Igor, como é que tem muita operação maligna? Fala assim, eles têm quantidade. A Bíblia fala que foi 1/3 do céu que caiu na terra. Sim ou não? Então eles têm quantidade, eles não têm onisciência.
Tamanha quantidade, parece que eles estão indo em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não estão. Amém? Glória a Deus. Fala assim, é como mosca. Como mosca. Fala mosca. Mosquito. Tem um demônio chamado Beelzebul, que o nome dele é o rei das moscas, na tradução. Fala assim, mosca atormenta. Assim, não, fala assim não, é o mosca atormenta, né? Sim ou não? Já viram aquele versículo, Salmo 23? Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quando um pastor cuidava de uma ovelha, um pastor mesmo, antigamente, os mosquitos entravam dentro do nariz da ovelha para colocar os seus ovos ali, porque ali tinha sombra e um pouco de água, era um lugar úmido. E aí a ovelha, quando o mosquito entrava lá dentro e colocava os ovos, a ovelha ficava começava a bater a cabeça na parede, porque queria se libertar daquilo. E o que o pastor fazia? O pastor pegava o óleo e derramava sobre a cabeça da ovelha. Quando a ovelha inalava aquele cheiro do óleo, os mosquitos que estavam ali fugiam. Está entendendo? Quando você tem comunhão com a presença do Espírito, a unção do Espírito sobre você, quem foge é o diabo. Vocês compreendem, igreja? Vocês entendem? E os demônios é igualzinho mosquito mesmo. Igual um mosquito, igual rato. O rato entra na onde que acha um buraco e os mosquitos ficam dormindo. Vocês estão entendendo, igreja? Quando eles acham um espacinho ali para poder se proliferar, né, para poder se multiplicar, eles vêm e colocam seus ovos. É a mesma coisa do diabo. O ambiente que o diabo se multiplica é o ambiente do pecado. Só que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Glória a Deus. Estão entendendo? Eu creio que quando você ceiar hoje, você vai ter uma revelação no seu coração da presença de Cristo na sua vida. Você vai ficar tão cheio da presença do Espírito, tão cheio da unção do Espírito, que os demônios, as fortalezas na sua mente, no seu coração vão ser quebradas. Que você vai receber uma revelação da parte do Pai, daquilo que Cristo fez por amor à sua vida. E que você já não está mais debaixo do poder das trevas, porque Ele tirou você do reino das trevas e teletransportou você para o reino da luz. Que agora demônio nenhum mais tem poder sobre a sua vida. Está entendendo? Eu creio que a unção do Espírito vai vir sobre você. Glória a Deus. Quero que vocês vão em Romanos capítulo 8, versículo 1. Fala assim, resistiu o diabo através das Escrituras. Romanos 8, 1. Igor, como que eu resisto o diabo? É através das Escrituras. O diabo diz para você assim, Deus não te perdoou, você ainda não recebeu o perdão do pecado, você ainda está preso. O que você precisa fazer? Fala, não, mas está esse. Romanos 8, 1. Portanto agora já não há, agora já não, mais condena para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O diabo controlava as pessoas por meio do pecado. E o pecado levava as pessoas à morte. Mas qual era a força do pecado? A Bíblia diz que a força do pecado era a lei. Então, um exemplo. Tinha uma lei e o ser humano não era capaz de cumprir. Então o diabo usava aquela brecha para poder falar, não adianta, você não consegue cumprir. Então você está preso pelo pecado e você vai morrer. Por isso que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Estão entendendo? Compreende? Verso 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, quer dizer, um homem vivendo segundo a lei, vivendo segundo o Antigo Testamento, ele é incapaz de fazer, porque ele está enfraquecido na carne. Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como uma oferta pelo pecado. E assim, o que está escrito? Condenou o pecado Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. A minha oração é para que Deus abra a mente de vocês, para vocês entenderem. Se vocês compreenderem, vocês vão entender o que, quando Cristo morre na cruz, o que de fato aconteceu comigo, com você. O verso 4. Tá vendo? Então havia uma brecha, havia uma lei. E aquela lei nenhum homem era capaz de cumprir. E porque nenhum homem era capaz de cumprir, o diabo se aproveitava dos homens, fazendo ele ficar preso no pecado e preso pela morte. Só que Deus falou, eu vou enviar meu filho. E o meu filho vai cumprir, vai satisfazer as exigências da lei. E uma vez que o filho cumpriu, todas aquelas pessoas que sabem que não conseguem cumprir a lei, crê no filho, agora elas são justas como o filho é justo. Você entendeu?
Você estava devendo, eu e você estava devendo, e a gente não tinha condição de pagar. Nada do que a gente fizesse pagaria. Deus envia Jesus no meu e no seu lugar, e agora tudo está pago. Está consumado. Está consumado. Está pago. Não há mais dívida. Mas eu preciso receber e descansar nessa verdade. Está pago. O seu pecado foi pago com o sangue de Cristo. Está entendendo? Você foi livre da escravidão, do diabo, da morte e do pecado. Você foi redimido por Cristo. Glória a Deus. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo mas segundo o Espírito. Vai agora no capítulo 5, no verso 8. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Fala assim: o diabo não sabia do plano de Deus. Eu e você, quando a gente vem, muita gente já assistiu em filme, já viu imagem, a gente fala: Jesus morreu na cruz. O diabo não sabia desse plano, ninguém sabia. Esse é um plano, o plano de Jesus Cristo vir na terra e morrer pelos nossos pecados era algo que só Deus sabia. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia isso. Só Deus sabia. Vocês vão entender o porquê, ó. Verso 8, Romanos 5:8. Mas Deus demonstra, ou Deus prova, na Bíblia de vocês está escrito, o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor. Quando a gente vinha para a igreja, está escrito aí? Cristo morreu em nosso favor, quando a gente já era batizado e cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Cristo morreu em nosso favor, quando a gente deixou de pecar, deixou de mentir, de falar palavrão. Sim ou não? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E a morte dele teve o poder de nos tirar debaixo da escravidão do pecado. A Bíblia fala que a morte de Cristo e a graça de Deus na nossa vida tem o poder de fazer a gente sair, de quebrar a escravidão do pecado na nossa vida. A gente hoje consegue viver acima do pecado por causa da graça de Deus. O que a graça de Deus é? Algo sobrenatural que não vem de você e que te faz vencer a mentira, vencer a adultério, vencer todo e qualquer pecado. Glória a Deus. Por isso que a gente leu lá: Cristo se fez por nós santidade, santificar. A graça de Deus nos quer dizer, nos transforma em outra pessoa. Glória a Deus. Amém? Fala assim: Jesus, repete isso, igreja, com fé. Fala: Jesus venceu o diabo na cruz. Fala assim: Jesus triunfou sobre os espíritos das trevas na cruz. Jesus triunfou sobre os demônios na cruz. Igreja, se o diabo soubesse o plano de Deus, ele não teria crucificado Vou te mostrar para vocês. Thaís, coloca Gênesis capítulo 3, verso 15. Igreja, vocês abrem lá em 1 Coríntios capítulo 2. Thaís, você coloca para mim Gênesis 3,15. Igreja, vocês vão em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Depois que vocês abrirem aí, vocês olhem para cá para a gente ver esse versículo. Gênesis 3,15, isso mesmo. Aqui fala assim: aqui é a primeira profecia. Aqui é a primeira profecia da Bíblia. Aqui é a primeira menção do Messias, do Salvador que viria. Só que sem a sabedoria de Deus, ou melhor dizendo, o diabo ouviu aquilo ali e não entendeu nada, entendeu só algumas coisas, vocês vão entender. Porém, inimizade entre você e a mulher. Aqui é o diabo falando para a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. E esta ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcã. Então Adão e Eva tinham acabado de pecar ali, de cair, de falhar. Deus dá as sentenças para eles e Deus fala: e porém inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Jesus disse que aqueles que fazem a vontade do diabo são filhos do diabo. Está entendendo? Então haveria uma certa distinção de quem seria filho de Deus e filho do diabo. Porém inimizade entre você e a mulher, a sua descendência e os descendentes dela.
o descendente da mulher, vai pisar na sua e você vai ferir somente o calcanhar. O diabo não entendeu nada. A Bíblia fala que Adão e Eva saem do jardim e eles têm um filho. Na verdade, 2 filhos, Caim e Abel. O que acontece com Caim e Abel? A Bíblia fala que Deus pede uma oferta, Abel entrega uma oferta e Caim também entrega. Deus aceita e recebe a oferta de Abel, mas rejeita Caim e a sua. Deus não rejeita a sua oferta, Deus rejeita ele e também a sua. Aí Deus fala assim para ele: Caim, vai lá e refaz. Se você refazer a oferta, eu vou aceitar de bom grado. Só que Caim ficou irado, porque Deus aceitou o seu irmão Abel e a oferta. Aí lembra que Deus disse assim, Caim, o pecado jaz à porta. Se você não rejeitá-lo, ele vai entrar em você e vai te dominar. Se você ler o Antigo Testamento, você não vai ver o diabo aparecendo de maneira clara ali. Vocês estão entendendo? Mas o coração de Caim foi cheio de ódio, de inveja contra o seu irmão. Glória a Deus. Então o diabo encheu o coração. No Novo Testamento agora, de quem o diabo encheu o coração também? Que disse assim para Jesus: Jesus, não, você não pode morrer, você não pode ir para Jerusalém morrer. Quem que foi? Pedro, lembra? De Pedro e de Judas também na tentação. Então, o diabo ali enche o coração de Caim. E Caim, junto que o Caim também dá a porta para o pecado, né? O Caim abre a porta para o pecado. E o Caim faz o quê? Mata Abel. Compreende? Por que o diabo ali mata Abel? Óbvio que o diabo não matou, quem matou foi Caim, né? Mas por meio da vida de Caim ali. Porque ele tinha medo. Ele pensou que o que viria e destruiria ele seria o Abel. Porque eles tinham acabado de sair do jardim, Adão e Eva. E eles tiveram 2. Um foi aceito por Deus e o outro não. Então ele falou: esse aqui que foi aceito por Deus é esse aqui que vai me destruir. E o que ele fez? Matou. Mas ele não sabia. Assim, ele não sabia. O diabo não sabia de onde que havia a salvação. O diabo não sabia quem era esse descendente. A Bíblia fala que quando Moisés nasce no Egito, o diabo manda, é Faraó que manda, mas eu quero mostrar a vocês o diabo operando, tá entendendo? Faraó manda matar todas as crianças, se eu não me engano é de 2 anos para baixo, 2 ou 3, acho que é de 2. Manda matar todos os bebês. Mas você lembra da história de Moisés, que a mãe dele pega ele, põe no cesto, joga no rio, de repente ele vai cair lá dentro do palácio. Você lembra? Aí outra vez também acontece isso. O diabo endoida, porque fica sabendo que o santo de Deus está se aproximando, que as profecias estão se cumprindo. Qual foi a segunda vez na Bíblia que mandou matar as crianças tudo de novo? O nascimento de Jesus. Lembra que Maria e José teve que descer, se eu não me engano, para o Egito, porque eles mandou matar todas as crianças. Herodes mandou matar as crianças. Então o diabo tinha medo daquele que ia nascer. Vocês estão entendendo? Quando Jesus se manifesta, Jesus já está grande e ele entra numa cidade, de repente um espírito maligno aparece e olha para ele e fala: eu sei quem você é. Está escrito em Marcos: eu sei quem você é. Você é o santo, filho de Deus. Jesus fala para ele: cala-te. Então o diabo sabia quem era só que ele sabia e temia. Ele sabia que Jesus tinha nascido, mas ele não sabia o que Jesus ia fazer. Por isso ele tenta Jesus. Quer dizer, tenta trazer Jesus para o lado dele, oferecendo um luxo, tudo que vocês viram lá, as tentações, né? Faz ele blasfemar contra Deus, negar sua identidade, depois faz ele aceitar os prazeres dessa vida. Jesus recusa tudo e passa. E o que o diabo começa a pensar então? Se eu deixar esse homem vivo, ele vai governar tudo, sim ou não? Mas ele não sabia que o plano de Deus era Jesus vir e morrer. Ele não sabia disso. Vou mostrar para vocês. Vocês estão aí em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros. Está vendo que é uma sabedoria para quem tem um espírito? Mas não a sabedoria desta era, ou dos poderes dessa era que estão sendo reduzidos a nada. Verso 7. Pelo contrário, falamos da sabedoria que vem do mistério que estava Quem era o mistério que estava oculto? Jesus. O qual Deus pré-ordenou antes do princípio para a nossa. Quer dizer, Jesus estava oculto junto Por isso que as Escrituras vai dizer assim, que o Cordeiro foi morto
antes da fundação do... Quer dizer, Deus já tinha um plano para enviar o seu antes de tudo. Verso 8. Nenhum dos poderes, os poderes aqui representam tanto os homens quanto os espíritos. Nenhum dos poderes desta era o entende, pois se tivessem entendido, o que está escrito ali? Não teriam crucificado o Senhor da glória. Entendeu? Então, Cristo foi um mistério oculto que se revelou em nosso favor. Olha isso. Aqui está escrito em nossa glória, para a nossa glória. Olha o verso 7. Ó. Pelo contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Quer dizer, em nosso favor. Se Cristo não vem e não morre na cruz, a gente ainda estaria escravo pelo pecado. O diabo ainda teria o livre acesso e o domínio completo sobre a nossa vida. Olha o verso 8. Nenhum dos poderes dessa era entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor Jesus. Na mente do espírito maligno, do diabo, ele pensou assim: eu vou matar Jesus estava: eu vou morrer cumprindo a vontade do Pai. E quando eu morrer, todos aqueles que creem em mim e vêm até mim, eles vão ter o direito agora a salvar. A minha morte vai cumprir a justa exigência da lei. Quer dizer, a minha morte vai pagar pelo pecado da humanidade. Vocês estão entendendo? Então o diabo pensou que ele tinha vencido quando Jesus morre, mas Jesus sabia que ele estava indo em direção à vontade do Pai. Fala assim: Jesus triunfou sobre os demônios na cruz. Vai em Colossenses agora. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses 2, 13. Todo mundo achou aí? Colossenses capítulo 2, versículo 13. Ó, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões. Então, quando a gente estava morto no pecado, a gente veio até Cristo, e por meio de Cristo Deus trouxe vida, nos perdoando de todos os Versículo 14. Olha isso, igreja, olha isso, igreja. Ó, agora já não está falando somente da gente, ó. E cancelou a escrita de dívida, não, é o próximo versículo, mas ó, esse é a dívida. Lembra que eu falo para vocês sempre? A dívida do que a gente tinha que pagar e não tinha um exemplo que eu dou, o dinheiro. A gente não tinha condições, né? Versículo 14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. É como, pensa assim, coisa que já recebeu a conta de luz em casa, levanta a mão. Chega uma conta de luz lá de R$1.000 na sua casa. Você olha para aquela conta e fala: meu Deus do céu, quem gastou isso aqui não foi? Eu. Chega Jesus, pega a conta na sua mão e fala: tá pago. Aí ele pega aí, ó, crava na cruz. Essa dívida era o que eu e você devia. Por isso os demônios, as potestades, os principados tinham poder sobre a nossa vida. Fala assim: o crente verdadeiro, fala assim: o filho de Deus, ele é livre, mas ele pode estar vivendo como escravo. Se ele não vencer a batalha no entendimento, se ele não renovar o entendimento, Cristo já pagou, pregou na cruz o escrito da dívida, mas ele vive aqui hoje como se estivesse preso ainda. Sabe aquelas pessoas que saíram da cadeia? Sim ou não? Quando a pessoa sai primeiros dias da cadeia, tive contato com algumas, a pessoa ainda tem a coisa como se estivesse ainda lá. Sim ou não? Vocês estão compreendendo? É isso, igreja. Você precisa saber que você foi livre pelo sangue de Jesus. Você não deve mais andar com a mente escravizada. Você não deve mais andar olhando para baixo. Olha para cima, para Cristo, para o que Cristo fez por amor à sua vida. Está entendendo? Você muito bem pode ser livre por aquilo que Cristo fez. Só que se você não tiver a consciência, você vai viver uma vida como se ainda estivesse preso, amarrado. Aí você chega, um exemplo, você chega lá no céu, perto de Jesus, aí Jesus:
pode entrar. Oxe, mas eu pensei que nem no céu eu ia entrar. Não, filho, pode entrar. Você fala, nossa, eu vivi uma vida lá embaixo que não produziu nada para o reino. Eu nem desfrutei da presença de Deus. Eu não levei pessoas a Jesus porque eu ainda pensava que estava preso. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês compreendem isso? Fala assim, Jesus já me libertou. Vamos ler de novo, ó. E cancelou a escrita de dívida. Fala assim, Jesus já pagou a dívida. Jesus já pagou a dívida, igreja. Olha o verso 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades. Agora ele está falando dos demônios, dos poderes, dos principados e das potências, dos espíritos malignos que governavam. Tendo despojado, quer dizer, retirado eles do trono, despojado os poderes e autoridade, fez dele um espetáculo público. Quer dizer, os envergonhou. Espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então quando Jesus morre na cruz, o diabo pensou que estava bem. Mas ali Jesus estava triunfando sobre todo o poder das trevas, sobre todo o poder do pecado. E trazendo a completa libertação para mim e para a sua vida. Você não pode ser um cristão, um filho de Deus e aceitar viver com a mente presa. Não, eu tenho medo de fazer isso, medo de fazer aquilo. O que vão pensar de mim? Será que as pessoas me aceitam, me recebem? O que importa é o que Jesus Cristo fez. Vocês estão entendendo? Paulo disse assim, vou viver eu para agradar os homens ou para agradar a Deus? Se eu viver para agradar os homens, de maneira nenhuma eu vou conseguir agradar a Cristo. Vocês estão entendendo, igreja? Fala assim, essa é a mentalidade que eu preciso ter. Cristo me salvou do poder do pecado. Fala assim, eu não preciso ter medo do diabo, que Cristo já triunfou sobre ele na cruz. Fala assim, Cristo já me deu a vitória. O que eu preciso fazer? Estabelecer. Tá entendendo? Se chegasse uma pessoa hoje na sua casa que você comprou e pagou com seu dinheiro, chegasse ela mais umas 10 pessoas para entrar lá, não, essa casa aqui é nossa, o que você ia fazer? Você ia deixar a pessoa entrar? Sim ou não? Porque você sabe que a casa é sua, sim ou não? É a mesma coisa. Você está entendendo? A pessoa chega lá, não, essa casa aqui é nossa, é tudo nosso aqui agora. Você ia deixar a pessoa fazer isso aí? Então não deixe os pensamentos das trevas povoar a sua mente. Não deixe invadir a sua mente. Está entendendo? Fala assim, não, eu fui salvo, eu fui lavado pelo sangue de Cristo. A minha mente é de Jesus. Glória a Deus. Vocês entenderam? Igor, Jesus venceu o diabo, sim ou não? E por que a gente vê o diabo agindo na vida das pessoas ainda hoje? Hã? Glória a Deus. Por quê? Silêncio. Por que, igreja? Jesus falou assim, ó. E eu vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do diabo ou do maligno. E nada vos causará dano ao o poder da qual a igreja de paralisar as obras do diabo na terra. Por isso que ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja não é essas quatro paredes, a igreja é eu e você que crê em Jesus Cristo. Quando Cristo se manifestar no fim de todas as coisas, ali sim, o diabo vai ser aniquilado. Hoje o diabo vive como um forasteiro. Ele não tem mais legalidade para agir. Vocês estão entendendo, igreja? Se a pessoa, voltando ao exemplo da casa, se a pessoa chegar lá e falando, essa casa aqui é minha, mas você pagou com seu dinheiro. Quem tem o papel da escritura da casa? É o dono da? Vocês estão entendendo? Pega a Bíblia na sua mão aí. Pega a Bíblia na sua mão. Aí a escritura de que você pertence a Deus. Está entendendo? Você pertence a Deus. Sua vida não é mais de demônio. Ah, Igor, mas quando eu era pequeno eu fui na macumba, me levar. Não importa. Toda maldição é quebrada em Cristo. Não tem demônio, não tem macumba, principado, potestade.
Tudo foi colocado debaixo dos pés de Cristo na cruz. Não importa, mas eu fui consagrado. Quando você tem Cristo, o sangue de Cristo está sobre a sua vida. O Espírito de Deus está em você. Não tem tranca-rua, céu, não tem demônio. Cristo reina no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é autoridade, ele é cabeça sobre tudo. Ele é autoridade sobre todo principado, toda potestade, todo poder celestial. Tudo está debaixo dos pés dele. Por isso que a Bíblia diz: sujeitem-se a Deus. E aí você vai conseguir resistir o diabo. Se você está sujeito a Deus agora, você sabe que sua vida está debaixo das mãos de Deus. Ah, mas é a maldição de... A Bíblia fala que maldição sem causa não prevalece. Isso no Antigo. No Novo, o sangue de Cristo rasgou tudo que poderia vir se encontrar na minha e na sua vida. Vocês estão entendendo? Óbvio que isso não é chancela para você sair pecando, que se você abrir a porta ele vai, hein? Mas o que você viveu lá atrás, se você tem Cristo hoje, o poder das trevas é quê? Igreja, se o poder das trevas é quebrado, mas você vive como se esse poder tivesse influência sobre a sua mente ainda, você está livre, mas vive como escravo. Dentro de você? Não, não, Cristo está em mim. E tudo que acontece na minha vida agora é a permissão de Deus. Não estou tirando sua responsabilidade, amém? É a permissão de Deus, mas tem suas decisões também. Glória a Deus. Mas você tem que entender que o sangue de Jesus tirou todo o poder das trevas da sua vida. Senão você vai viver aqui na igreja pensando ainda como se o diabo tivesse poder sobre você. Não. Tem pessoas que estão passando por processo de libertação? Tem. Mas ela está se libertando. Então é sinal que ela já não está mais lá. Está entendendo? Glória a Deus. Assim a minha mente precisa ser renovada pela palavra. Aí os demônios não vão ter mais acesso à minha vida. Vocês estão entendendo, igreja? Compreende? Amém? Vamos ler o último texto, Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Romanos capítulo 16, versículo 20. Diz assim, ó: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus. O que está escrito ali, ó? Em breve o Deus de esmagará Satã debaixo dos pés de... Por que está escrito isso na Bíblia? A Bíblia fala em Apocalipse que nos últimos dias a igreja e os salvos, os santos, vão julgar os anjos os caídos. Debaixo dos seus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. O que ele está dizendo? Saibam que você agora, como igreja, como filho de Deus, você tem o favor de Deus, a graça de Deus para viver sobre o poder do pecado e sobre o poder das trevas. Compreenderam? O que é esse em breve? Quando a gente estiver diante do grande trono branco, diante de Deus, diante de Cristo, no fim de todas as coisas, ali o diabo vai ser destruído, modo de dizer, né? Vai ser lançado no lago ardente, no inferno, de uma vez por todas. Glória a Deus. Agora, mas e hoje, quando você sair daqui para a sua casa, você não pode aceitar as obras do diabo na sua... Se ele já não tem mais lugar lá, então você não deve aceitar. Vocês entendem? Fala assim: eu preciso levantar muros na minha mente. Que muros são esses? E como se levanta? Fala assim: esses muros é a convicção, é a consciência acerca do que a palavra de Deus diz sobre a minha vida. Você entende? Assim, quando você vai falar com uma pessoa que ela está cheia de fortaleza do diabo na mente, você vai falar de Deus para ela: não, mas eu já estou condenado ao inferno, eu já vou para o inferno mesmo. Você fala: não, quem está falando isso aí para você? Isso aí não está certo. A pessoa tem fortaleza maligna. Quando você se reveste da palavra a Bíblia fala que você coloca o capacete da
O que é o capacete da salvação? O que é? Vocês acham que é um capacete que você põe na cabeça? Sim, não. Não, ali Paulo estava ilustrando uma armadura romana com aquilo que Cristo nos deu para vencer nesse mundo. Fala assim, um capacete da salvação é a consciência que eu estou salvo em Cristo Jesus. E que isso não vem de mim, mas foi a graça e a bondade de Deus. Glória a Deus. Estão entendendo? Amém? Feche os olhos. Feche os olhos. Grave. Feche os olhos. Feche os olhos. Todo o poder das trevas sobre a sua mente está sendo quebrado hoje. Toda mentira, todo sofisma na sua mente, no seu